Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Você que tem a Bíblia Sagrada, Tiago, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Você que tem a palavra do Senhor, livro de Tiago, está lá no finalzinho da Bíblia, Epístola de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo de número 5 e versículo de número 17. O tema da minha pregação no dia de hoje é o poder da oração. Livro de Tiago, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Veja só. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E o versículo 18 diz assim, ó. E orou. Você pode repetir comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e orou. Levante a sua mão, a sua Bíblia e diga comigo, Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga, eu preciso e eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, podem se assentar aí por gentileza e eu estarei trazendo a pregação da palavra. Meus irmãos, o tema da minha pregação na noite desse dia é o poder da oração. A oração, ela é poderosa, não porque nós somos poderosos ao orar, mas a oração ela é poderosa porque Deus é poderoso para ouvi-la. No entanto, não existe nada mais negligenciado do que a oração. Nada foi deixado mais de lado do que a oração. E para orar, eu não preciso ser inteligente. Para orar, eu não preciso ser um conhecedor profundo da palavra de Deus. Para orar, eu não preciso ser rico. Para orar, não importa se eu sou pobre. Para orar, não tem meio termo. Para orar, não tem um caminho dificultoso. Para orar, qualquer pessoa tem o livre acesso à oração através do nome do Senhor Jesus. Todos os homens da Bíblia, eles foram homens de oração. A igreja no Brasil, no mundo, nos países, ela é fraca porque as pessoas não oram. As pessoas negligenciaram a oração. As pessoas deixaram de orar. Quando eu era criança, eu me lembro das irmãs batendo no portão da minha casa e dizendo para minha mãe assim: você gostaria de iniciar uma campanha de oração na sua casa? E eu me lembro de uma irmã, o nome dela, se eu não me engano, era Elaine, não me recordo. E eu via essa irmã, eu saía para ir para a escola, e eu via essa irmã de joelho dobrado na sala da minha casa, orando, fazendo campanha pela minha família, fazendo campanha pela minha casa. E eu tenho certeza que hoje eu sou fruto dessas campanhas de oração. Hoje em dia, a gente não vê mais isso, a gente não vê mais os irmãos visitando os irmãos e fazendo campanhas de oração. Nós não vemos mais as famílias orando, nós não vemos mais os casais orando, nós não vemos mais os filhos sendo ensinados pelos seus pais a orar. O que nós vemos nos dias de hoje são crianças recebendo em suas mãos um celular, mas não estão aprendendo a orar. O que os discípulos disseram para Jesus? Eles não pediram para Jesus para aprender a fazer milagres. Eles não pediram a Jesus para aprender a andar sobre as águas. Eles não pediram a Jesus poder para se teletransportar de um lugar para o outro, sendo que isso aconteceu com Filipe. O que eles pediram a Jesus foi para que Jesus ensinasse eles a orar. Mas a oração, ela é negligenciada. A oração, ela foi substituída. Nós, como cristãos, não oramos mais.
Nós frequentamos a igreja, mas não temos vida de oração. Nós trabalhamos na igreja, mas nós não temos vida de oração, e eu me incluo nisso. Nós realizamos muitas coisas na igreja, mas nós nos esquecemos do caminho da oração. E a oração é o maior dos privilégios que Deus concedeu aos cristãos. Nada é mais importante do que a oração. Por quê? Porque a oração é a comunhão do cristão com Deus. A oração é a intimidade do ser humano com Deus. Nós passamos horas e horas fazendo tantas coisas, mas não tiramos 10 minutos para ficar a sós com Deus em oração. Nós temos tempo para limpar a casa, temos tempo para assistir televisão, temos tempo para ver memes no celular, temos tempo para assistir tantas coisas, mas não temos tempo para oração. Às vezes você entra, eu me incluo nisso, você entra ali no seu Instagram, você clica naquela bolinha redonda e você vê um vídeo e você vai passando, e quando você olha no relógio, já se passaram 30 minutos, 40 minutos, às vezes 1 hora, e quando você se dá conta, você desliga o celular, você abre os seus olhos e você diz: Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela casa. Você vira para o lado e você dorme. Então, assim como eu, isso já aconteceu comigo, nós ficamos 1 hora no celular, mas não ficamos 5 minutos em comunhão com Deus através da oração. Queridos irmãos, hoje o Senhor, Ele quer nos despertar a voltarmos ao caminho da oração. John Piper, um homem de Deus, ele escreveu que nós devemos ter um horário e um lugar para orar e não devemos negligenciar isso. Todas as vezes que eu, pastor Johnny, não veio na oração da manhã, o meu dia é um caos, é uma luta, é uma guerra. Todos os dias que eu dobro o meu joelho em oração, logo pela manhã, tendo Deus como uma prioridade, Ele me dá graça através da oração para vencer todos os gigantes do dia. O apóstolo Tiago, que foi irmão do Senhor segundo a carne, filho de Maria, ele escreve um relato da vida de um homem que teve a sua aparição no Antigo Testamento. Que homem é esse? Elias. O que me chama a atenção é que quando o apóstolo Tiago, ele escreve, ele não fala que Elias foi aquele que matou os profetas de Baal. Ele não fala que Elias, ele foi elevado aos céus em uma carruagem de fogo. Ele não fala que Elias era um super-herói. Ele não fala que Elias era um homem de ferro. O que ele fala, começando no versículo 17 do capítulo 5 da epístola de Tiago, é o seguinte: Elias era homem semelhante a nós. Elias não era anjo. Elias não era divino. Elias era homem. O apóstolo Tiago, ele poderia ter encerrado aqui, mas ele diz ainda: Elias era homem semelhante a nós. Elias, aquele homem que fez fogo cair do céu, aquele homem que dobrou o joelho e orou, e durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra, era homem como eu e você. Era a mesma matéria, fazia parte do mesmo planeta, expirava o mesmo oxigênio, precisava de água para a sua hidratação, precisava de alimento para ter força em seu corpo. Era um homem semelhante a mim e a você, que precisava dormir porque o seu corpo cansava, que precisava sentar, que tinha as mesmas necessidades que eu e você. Só que aí o apóstolo Tiago, ele diz assim, sujeito aos mesmos sentimentos. O que Tiago está dizendo é o seguinte: Elias chorava, Elias sentia medo, Elias sentia angústias de alma, Elias tinha responsabilidades aqui na terra. Elias foi acometido até mesmo por um princípio de depressão.
Elias não era um super-herói, é o que a palavra do Senhor está dizendo. Mas aí após isso, o apóstolo Tiago diz assim, e orou. Então a diferença de Elias para muitas pessoas, principalmente dentro das igrejas, é que Elias orava. Elias tinha uma vida de oração. Elias tinha uma vida de comunhão com Deus. Billy Graham, ao escrever, escreveu dizendo: feliz o homem que aprendeu o caminho diário de buscar a Deus em oração. Elias orava, Elias clamava, Elias tinha intimidade com Deus. Elias tinha um relacionamento com Deus. Elias não trabalhava para Deus, mas Elias pertencia a Deus. Elias não ouvia falar de Deus, Elias falava com Deus. Elias não era um mero espectador, Elias era no palco o autor principal na peça da oração. Elias tinha intimidade porque Elias orava. Elias viu grandes sinais porque orava. Elias viu sinais extraordinários acontecer porque tinha uma vida de oração. Talvez, queridos e amados irmãos, nós não enxergamos tantos milagres porque nós não oramos tanto. Talvez nós não enxergamos o agir de Deus em nossa vida porque não dedicamos tempo à oração. Talvez nós não estamos sentindo o sobrenatural. E tem gente que chega a dizer que a culpa é do pregador. Tem gente que diz, olha, eu não senti a presença de Deus porque a culpa é do pastor que não prega mais como pregava antes, que não prega mais com tanta emoção. Mas às vezes não sentimos a presença de Deus porque não oramos, porque não temos uma vida diária de comunhão com o Senhor. E na noite de hoje, Deus está nos despertando a orar. Uma dona de casa pode orar, um mecânico pode orar, um pai de família pode orar, um soldador pode orar, um piloto de avião pode orar, uma faxineira pode orar. Sabe qual é a beleza do evangelho? É que o evangelho, ele alcança todas as áreas, tanto da sociedade humana quanto da vida humana. O evangelho alcança uma faxineira, mas também pode alcançar um piloto de avião. Essa semana eu conheci um piloto de avião, ele pilota um Boeing lá em um país asiático, e o avião que ele pilota comporta mais de 200 passageiros, e ele conversando um pouco comigo e falando que servia a Deus, que o pai dele era pastor e assim por diante. E enquanto nós conversávamos, um homem muito culto, um homem muito inteligente, um homem que pela primeira vez eu vi um piloto de avião. Acho que não é muito comum a gente conhecer piloto de avião, não é piloto de teco-teco, é piloto de avião. E ele falando para mim que servia a Deus, e naquele momento o Espírito Santo ministrava ao meu coração que o evangelho é tão poderoso que ele alcança todos os corações daqueles que Deus escolheu. Então tanto um piloto de avião pode orar, quanto uma faxineira pode orar. Mas qual é a nossa desculpa? Pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque a minha vida é muito corrida. Eu não oro porque eu tenho muitos compromissos. Mas eu poderia responder para você e para mim que nós não oramos porque a oração não é uma prioridade. Nós não oramos porque a oração não é tão importante em nossas vidas. É por isso que nós não oramos. É por isso que nós negligenciamos a oração. E hoje Deus quer te despertar para uma vida de oração. É a oração que purifica o coração pecaminoso. É a oração que santifica. É a oração que transforma de dentro para fora. Elias era homem. Elias era sujeito às mesmas paixões, mas Elias orava. Elias tinha comunhão com Deus. Queridos irmãos, a oração é a respiração do cristão. Quem não ora está morto espiritualmente. Uma pessoa, ela cai não quando o pecado é consumado, mas quando ela para de orar.
Quando uma pessoa ela para de orar, ela para de respirar espiritualmente. E qual é a consequência de parar de respirar? A morte. Então, querido irmão, volte ao secreto da oração. Volte a investir tempo na sua vida de oração, em sua comunhão com Deus. Volte a chorar aos pés do Senhor. Há quanto tempo você não chora aos pés do Senhor? Há quanto tempo você não tem fome de Deus, sede de Deus, vontade de estar na presença de Deus, vontade de estar a sós com Deus, vontade de ser tocado por Deus? Deus não quer que sejamos religiosos, Deus quer que sejamos cristãos. E o cristão tem vida porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E qual é a vida do cristão? É a oração. Se você não orar, você vai morrer espiritualmente. Se você não orar, você vai perder o desejo pelas coisas de Deus e até mesmo pela igreja. Uma pessoa que não ora, ela não tem sede de Deus. Por que Elias tinha sede de Deus? Porque ele orava. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, ele leva Enoque para si. Enoque é arrebatado. Mas por que Enoque foi arrebatado? Porque Enoque andava com Deus. Enoque falava com Deus. Enoque tinha uma vida de oração. Hoje, queridos irmãos, nós enxergamos, principalmente nas igrejas, muitas coisas. Nós temos, o maior poder do Brasil está na mão das igrejas, o poder material, o poder físico. Hoje, a igreja evangélica no Brasil, ela manda em muitos setores da sociedade. Nem o presidente da República e nem os ministros do STF têm a ousadia de se levantar contra a igreja no Brasil, porque a igreja é mais poderosa do que eles. Mas essa mesma igreja que é poderosa, que movimenta diariamente milhões de reais e bilhões anualmente, tendo uma igreja no Brasil que é dona de televisão, tendo movimentado 4 bilhões de reais em 4 anos, só para você ter uma ideia, por outro lado, é uma igreja fraca espiritualmente. Em cada esquina que você olha, você vê uma igreja, mas também quanto mais igreja abre, mais pessoas estão se entregando à prostituição, mais pessoas estão se entregando à corrupção, mais pessoas estão se entregando à droga. Mas o que é isso, pastor? É porque a igreja, ela não ora. As pessoas deixaram de orar e nós precisamos voltar ao lugar da oração. A vida do cristão está na oração. A santidade, ela não está manifestada na quantidade de pessoas. Queridos irmãos, foram poucos homens e mulheres que oravam em suas casas, oravam em seus lares, oravam com poucas pessoas da igreja, que testemunharam o agir de Deus, o poder do Espírito Santo. Foram poucas pessoas, homens de oração, mulheres de oração, que viraram o mundo de cabeça para baixo. Se você quer ver o agir de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, comece a ter uma vida de oração. Se você quer ver salvação, comece a orar. Dedique tempo à oração. Se humilhe diante de Deus. Se renda diante de Deus. Separe um horário para falar com Deus. Separe um lugar para falar com Deus. Volte a orar, querido irmão. O culto de hoje é Deus te chamando para a oração. Todo homem de Deus na Bíblia foi um homem de oração. Jesus orava. A Bíblia diz que Jesus, ele se afastava para lugares desertos para orar. Jesus é o maior modelo de uma vida de oração, a ponto de, através do seu exemplo, ele cativar os seus seguidores e os seus seguidores olharem para ele e dizerem assim: mestre, ensina-nos a orar. Por que eles pediam?
pediram para Jesus ensinar eles a orar, porque Jesus tinha uma vida de oração. Jesus orava, Jesus pregava, e quando Jesus terminava a sua pregação, a Bíblia diz que Jesus ia orar, Jesus ia se humilhar diante do Pai. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Filipenses assim, embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, mesmo ele sendo Deus, como homem ele orava. Ele poderia dizer assim, já que eu sou Deus, eu não vou dedicar o meu tempo em oração, mas a Bíblia diz que Jesus orava. E eu te pergunto, querido irmão, se Jesus orava, quem sou eu e você para não orarmos? Se Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, tinha uma vida de oração, quem somos nós para não orarmos? A oração, querido, não deve ser feita somente diante de um momento bom. Se eu estou prosperando, eu oro. Se eu estou na luta, eu paro de orar. É na luta que você ora, é na luta que você clama, é na luta que você chora, é na luta que você se humilha. Hoje Deus quer te despertar para uma vida de oração. Quer viver espiritualmente? Tenha também uma vida de oração. Vamos aqui fazer uma análise. Se você pegar o teu celular, não precisa fazer isso agora não, e você ir lá nas configurações, e você olhar o tempo que você fica no celular, e o tempo que você dedica a Deus, você pode dizer para si mesmo, no seu coração, reconhecer que você deixou, não em palavras, mas em atitudes, Deus de lado. Porque você não tem dedicado tempo à oração. Pastor, mas a minha vida é tão corrida, querido. Todo lugar é um altar de oração. Você pode estar lá lavando a sua louça e você pode estar falando com Deus. Você pode estar lá fazendo o seu trabalho e a sua mente pode estar conectada com Deus. Você pode estar lá, como é o caso do Jean, cortando uma madeira, e você pode estar falando com Deus, uma chapa, né, Jean? E você pode estar falando com Deus. Você pode estar lá, como a Gabriela me disse ali no escritório, lavando uma louça, limpando a casa, e você pode estar falando com Deus, porque todo ambiente é um ambiente para termos comunhão com Deus. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele. Querido, não é eu que estou falando, é Deus, é a Bíblia. Se nós voltarmos no livro do Gênesis, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia falar com Adão, Adão orava. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, no livro do Êxodo, que Moisés tinha uma vida de oração, a ponto de ficar 40 dias em oração e jejum. A Bíblia diz que Josué tinha uma vida de oração. Samuel, um dos juízes, sacerdote e profeta, tinha uma vida de oração. Davi tinha uma vida de oração. Salomão teve uma vida de oração, se perdeu no final. Ezequias, a Bíblia diz que quando recebeu uma sentença de morte, orou ao Senhor com o rosto virado para a parede e Deus ouviu a sua oração. A Bíblia diz que uma mulher que era estéril, de por nome Ana, orou ao Senhor e Deus abriu a sua madre. A Bíblia diz, queridos irmãos, que essa mulher se derramou aos pés do Senhor e ela falou com o seu Senhor, ela orou. E o que Deus quer de nós? Oração. Deus quer que você fale com Ele, Deus quer que você clame a Ele. Toda vez que eu olho para a vida que eu deveria ter de oração, eu me arrependo da vida que eu tenho. Eu me envergonho do tempo que eu gasto em oração, porque é muito pouco, eu oro pouco, nós oramos pouco. Precisamos orar mais, precisamos nos humilhar mais, precisamos nos render mais. Teve um homem de Deus e ele escreveu um livro, e eu estou lendo esse livro. O nome dele é Leonard de Ravenhill, e ele escreveu um livro com o título Porque Tarda o Avivamento.
E lendo, já li só hoje, 60 páginas desse livro. No livro, nessas 60 páginas, ele diz que o avivamento, que avivamento? O avivamento é salvação de almas. E ele diz que isso não acontece porque nós, como cristãos, não oramos. Nós não oramos. Por que que os nossos familiares não são salvos? Porque nós não oramos. Por que que os nossos filhos não conhecem o evangelho? Porque nós não oramos. Por que que os nossos vizinhos não se convertem a Cristo? Porque nós não oramos por eles. Nós oramos, e quando oramos, por nós mesmos apenas. Não oramos e não dedicamos tempo à oração pela conversão de quem é casado aí, mulheres, né? Do seu marido. Homens, da sua esposa. Não dedicamos tempo em oração pelos nossos filhos. Os nossos filhos estão abandonados espiritualmente. Quanto tempo seu filho passa na frente de uma tela? E quanto tempo, em comparação com o tempo que ele passa na frente da tela, ele ouve sobre Jesus ou sobre a palavra de Deus? O que o seu filho será no dia de amanhã, se a semente do evangelho não ser plantada no coração dele no dia de hoje? O mundo está aí. O mundo está aí. Você coloca um desenho e você vê lá um arco-íris. Mesmo nós, como cristãos, sabendo que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem, esse símbolo, ele foi vilipendiado pela classe dos LGBTs. Então você coloca um desenho, você vê lá uma massinha de modelar, é tudo muito sorrateiro. Você vê ela em forma de um arco-íris. Você vê o fundo em forma de arco-íris e aquilo vai entrando na mente da criança. E como ela não sabe que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem, ele vai pensar que o arco-íris é o símbolo do homossexualismo e do lesbianismo. Então, precisamos tirar os nossos filhos da frente das telas. Precisamos tirá-los. Precisamos orar pela conversão dos nossos filhos. Precisamos dedicar tempo em oração, dizendo: Deus, salva o meu filho, salva a minha esposa, as mulheres no caso, né? Salvem os seus maridos. Você precisa orar. Se você não orar, sua família vai morrer espiritualmente. Aliás, quem não conhece a Jesus já está morto espiritualmente. Então, se você não orar, eles não vão viver espiritualmente. Eles continuarão mortos em seus pecados. Aonde as tuas palavras não chegam, a tua oração pode chegar. Aonde os teus pés não chegam, os teus joelhos podem chegar. É oração, irmãos. É vida com Deus. Nós vemos igrejas abarrotadas, mas abarrotadas de pessoas que não oram, pessoas que não têm vida com Deus. Uma vez, um amigo meu falou assim: pastor, eu estava no estacionamento da igreja, e de repente chega um homem, só que ele não estava com a mulher dele do lado, ele estava com a amante, e ele de mão dada com a amante. Quando ele me viu, ele deu um sorrisinho, e ele foi lá, sentou nas primeiras cadeiras com a amante. Ele levantou as mãos, ele cantou as músicas, ele pulou, ele gritou, ele fez todas as coisas. Depois ele entrou no carro, botou a amante do lado, levou para casa. Aí eu te pergunto, meu amado irmão, o que esse homem ouviu naquela igreja que não feriu a consciência dele, a ponto de ele, sabendo que o casamento ele é tão sagrado e a igreja tão sagrada quanto, ele sentar na casa de Deus ao lado da sua amante, levantar as mãos, gritar. Então hoje o que a gente vê é muito cântico, é muito congresso, é muito evento, mas a gente não vê vida de oração, querido irmão. A gente não vê comunhão com Deus, a gente não vê santidade dos cristãos, a gente não vê pessoas zelosas pela casa do Senhor. Diz uma pesquisa que até o ano de 2033 os evangélicos serão maioria no Brasil, mas a gente nunca viu
visto uma quantidade tão grande de pessoas que não influenciam nada, pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que estão envolvidas com política, pessoas que estão envolvidas com tantas coisas, menos com a vida de oração, menos com a vida de comunhão com Deus. Então, queridos irmãos, voltando aqui ao texto que eu li no livro de Tiago, capítulo 5, e versículo de número 17, o apóstolo Tiago, ele traz as características de Elias. Elias era homem semelhante a nós. Elias tinha as mesmas paixões. A história de Elias é uma história extraordinária, porque no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, que foi escrito pelo profeta Jeremias, quando Elias aparece, Elias já aparece profetizando. Quer ver? Abre a sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro dos Reis, você que tem a Bíblia Sagrada. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Você que tem a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, a história dos reis de Israel. Capítulo de número 17, quem encontrou, diga graças a Deus. Livro de Segundo Reis, segundo livro dos Reis, diz assim, ó. Então Elias, é a primeira vez que ele vai aparecer na história. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lago de Querite, que fica na fronteira do Jordão. Elias, ele aparece em Israel em uma época de corrupção, em uma época de abandono do Deus verdadeiro. O povo de Deus já não mais servia a Deus. O povo de Deus tinha abandonado ao seu Deus. E Elias aparece. E Elias, ele confronta dizendo: sobre a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho. Querido irmão, esse homem tinha tanta comunhão com Deus e ele tinha tanto poder de Deus na vida dele, que ele olha e diz que, segundo a sua palavra, não haveria chuva e não haveria orvalho. Se nós soubéssemos o poder da oração, viveríamos o agir de Deus através das nossas palavras. Falaríamos e Deus seria glorificado. Falaríamos e a palavra de Deus seria verdade em nossa boca. Mas nós não temos esse poder porque não oramos como Elias. Um dia perguntaram: aonde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está assentado em um alto e sublime trono. Mas a pergunta foi invertida desta forma: aonde estão os Elias de oração para verem o agir do Deus de Elias? Elias, ele tinha tanta autoridade que durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias foi perseguido. Elias foi ameaçado de morte. Elias entrou dentro de uma caverna. Elias foi para a casa de uma viúva. Elias foi alimentado pelos corvos, mas Elias orava em todas as situações. Elias orou para não chover. Elias orou para chover. Elias orou no lago de Querite. Elias orou na casa da viúva. Elias orou em todas as situações. Elias era um homem de oração. Homens de Deus e mulheres de Deus são também homens e mulheres de oração. No dia de hoje, querido, eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a ter uma vida de oração. Eu quero te convidar a voltar ao secreto da oração. Levante um altar
de oração dentro da sua casa. Leonard de Ravenhill escreveu no seu livro Porque Tarda o Avivamento que um homem ou uma mulher de Deus que não ora não vale um vintém, ou seja, não vale um centavo. Os apóstolos oravam, os pais da igreja oravam, homens e mulheres de Deus tinham uma vida de oração. Grandes pregadores foram também grandes homens de oração. John Hus orava, Martim Lutero orava, Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, orava, John Wesley orava, George Whitefield orava. Tantos homens de Deus que viraram esse mundo de cabeça para baixo tinham uma vida de oração. Billy Graham orava. Martin Lloyd-Jones, no tempo da Segunda Guerra Mundial, na capela de Westminster, bombas caindo na Inglaterra, e ele dentro da capela pregando a palavra, orando, clamando, se humilhando. Todo homem de Deus que sacudiu esse mundo, sacudiu através não das suas palavras, mas através dos seus joelhos prostrados em oração. Charles Spurgeon olhou para a sua congregação e disse assim, no dia que vocês pararem de orar por mim, me avisem, porque nesse dia eu paro de pregar. Spurgeon foi o maior dos pregadores, mas ele sabia o poder da oração. Enquanto Spurgeon pregava em cima do altar para uma congregação de 9.000 pessoas, tinha 300 pessoas embaixo do altar orando. Quando Spurgeon via que os corações não estavam sendo tocados, o altar era de madeira, ele fazia assim, ele dava uma batida e aquelas 300 almas embaixo do altar se prostravam em oração. Precisamos orar. Se queremos ver o agir de Deus, precisamos nos render em oração. Se queremos ver a conversão dos nossos familiares, precisamos orar. A nossa oração alcança o que palavras não alcançam. A nossa oração alcança o que o dinheiro não alcança. Teve um homem de Deus chamado George Miller, em uma das suas manhãs de oração, diz a história que George Miller estava no quarto orando. De repente, uma das crianças do seu orfanato bateram na porta e não ouviram barulho e não tiveram resposta. Bateu mais uma vez e a pessoa que batia na porta dizia assim, a rainha Vitória está te esperando, a rainha da Inglaterra. E o homem de Deus que estava com o joelho dobrado orando, ele disse assim, diga para a rainha Vitória que depois eu falo com ela, porque agora eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para ele a prioridade não era a rainha da Inglaterra, mas era o Rei do Universo. Conta-se também a história que um dia ele estava com os órfãos, ele cuidava de um orfanato, e naquela manhã não tinha comida para os órfãos. E ele reúne aquelas crianças, quase 300 crianças, em volta das mesas, e ele dá as mãos e começa a orar. E qual foi a oração de George Miller? Senhor, mesmo não tendo pão, ele diz assim, obrigado pelo pão de cada dia. Mesmo não tendo leite, ele disse obrigado pelo leite, obrigado pelo alimento, obrigado por não deixar faltar o alimento. E ele foi orando, e só estava ali os pratos e as canecas, não tinha pão e não tinha leite, não tinha alimento para aquelas crianças naquela manhã, mas mesmo assim ele orou. Quando ele terminou a oração,
um homem entrou dentro do orfanato e disse assim: Senhor Miller, o Senhor aceita uma carroça de pães e leites? Porque Deus tocou o meu coração que eu deveria fazer essa doação para o Senhor. E os órfãos daquela manhã foram alimentados pelo pão e pelo leite. Mas olha a fé deste homem. Ele tinha uma fé que foi fortalecida por uma vida de oração. Na inauguração da igreja Comunidade da Graça, eu não tinha R$1, eu tinha investido todo o meu dinheiro na igreja. Eu não tinha R$1 e o dia da inauguração eu estava mal de saúde e eu estava com o carro na reserva a ponto de ficar sem gasolina. Antes de vir pregar no dia 30 de agosto, eu fui no posto e antes de eu ir no posto eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, eu não tenho dinheiro para colocar gasolina, mas quando eu chegar lá no posto, eu vou abrir a minha conta e vai ter dinheiro na conta para que eu possa botar gasolina. Eu falei para minha esposa assim, ó: termina de se arrumar que eu vou lá abastecer o carro. Mas eu não tinha R$1, mas eu tinha orado, eu tinha falado com Deus, eu tinha clamado ao Senhor. E quando eu saí de casa, o carro começou a apitar. Eu só fui orando: Deus, não deixe acabar a gasolina. Quando eu cheguei ali no posto Petrobras, ali de Barreiros, eu parei aonde coloca ar no pneu, eu abri a minha conta e tinha R$1.000. No exato momento que eu cheguei no posto, chegou também o valor da gasolina. Então esse é o poder da oração. Elias orava, Jesus orava, os apóstolos oravam, os profetas oravam, e na noite de hoje, Deus está te chamando para uma vida de oração. Fique de pé, por gentileza. Você que entendeu a palavra, quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Não, quem entendeu de verdade: pastor, eu quero a partir de hoje dedicar o meu tempo, dedicar a minha vida à oração.